Olá, gente sumida, tudo bom com vocês? Bom, na verdade quem sumiu não foram vocês, fui eu, mas eu já estou aqui de volta. Se você está assistindo esse vídeo, vendo esse canal pela primeira vez, o meu nome é Leandro e este é o canal do Arteiro Pianista. Sejam bem-vindos! Hoje irei continuar as minhas aulas de alemão e vou explicar para vocês como é que se fala as horas nesta língua maravilhosa. Bom, como em português a gente também tem o jeito formal e o jeito informal de se falar o horário aqui na Alemanha. Vou começar explicando para vocês o jeito formal, que é o jeito mais simples, e nada mais é do que você falar exatamente o que você está vendo ali no relógio, os números exatamente como você está vendo no relógio. E esse jeito formal, ele é mais usado aqui na Alemanha para você falar, por exemplo, quando você está na televisão, você está escutando o horário na televisão, eles vão falar do jeito formal. Por exemplo, no rádio, você está lá escutando lá seus programinhas no rádio, eles vão falar do jeito formal. E o jeito informal é assim, mais no dia a dia, sei lá, você estava conversando com alguém te pergunta o horário, aí você vai falar do jeito informal. Se você ainda não assistiu o meu vídeo falando sobre os números em alemão, você primeiramente clique aqui, aí depois você vai lá, assiste e volta. Porque aí você continua assistindo esse vídeo para você aprender o resto. E para você que já assistiu, maravilha, você simplesmente continue assistindo. Bom, então você quer falar um horário formalmente, aí você pega seu relógio, está ali escrito 13 horas e 55. Você vai falar exatamente do mesmo jeito em alemão. Hora em alemão você vai falar Uhr. Nesse caso, quando você está falando hora, você vai falar Uhr, porque também existem outros modos de você falar hora também, só que quando você está falando o horário, você vai usar a palavra Uhr, que nada mais é também do que a mesma palavra usada para definir relógio em alemão, que seria die Uhr. Então, por exemplo, quando você vai falar 13 horas e 55, você primeiro fala a hora, depois você acrescenta a palavra Uhr e depois os minutos. Então, 13 e 55 em alemão seria 13 Uhr 55. Eu devia ter pegado um número mais fácil de se falar. 13 Uhr 55. Então, por exemplo, aí você vai, sei lá, pegar lá outro horário, 15 horas e 40 minutos. Você vai falar exatamente do mesmo jeito. 15 Uhr 40. E assim por diante. Muito simples, você já sabendo os números em alemão, você já consegue falar direitinho. Você fala primeiro hora, igual português. Primeiro hora, depois você acrescenta a palavra Uhr, aí você fala os minutos. Geralmente eles não falam os minutos aqui, então você não precisa acrescentar minutos no final da sua frase. Por exemplo, você vai falar assim, 15 horas e 40 minutos. Você vai só falar 15 horas e 40. E esta, então, é a regra para você falar o horário do modo formal. Bom, e o jeito informal, igual ao português, é um jeito mais rápido de você falar o horário. Em vez de você falar todos os números, você já acrescenta uma palavrinha ou outra ali que já vai definir aquele horário mais fácil. Por exemplo, que nem em português que a gente fala 5h30, sei lá, 15 para 5... 5 e 15, tal, por aí. Então eu explicarei para vocês essas palavrinhas que a gente vai usar e depois dizer como é que elas são usadas em alemão. Por exemplo, você vai falar assim, 5 e 15, ou 15 para 5. Em alemão, esse 15 você vai falar Viertel, que Viertel, na verdade, assim, traduzindo ao pé da letra, significa quarto. E no caso aqui vai ser 1/4 da hora. Ou seja, você vai dividir a hora em 4 e isso vai dar 15 minutos. Então é isso que eles falam. Quando você vai falar assim, um horário e 15 para alguma coisa, eles vão usar o Viertel. Próxima palavra que eles usam também vai ser o kurz, que isso na verdade significaria assim, algo curto, sei lá, pequeno, tipo assim, alguns minutos depois de certo horário ou alguns minutos até esse horário. Por exemplo, assim, 3 ou 4 minutos depois ou antes de um determinado horário. Você vai usar a palavra kurz, tipo assim, um pouquinho depois, ou sei lá, um pouquinho antes. E também você vai ter que usar a palavra antes ou depois. Você vai falar 15 para alguma coisa, sei lá, 15 antes de alguma coisa, ou 15 depois de alguma coisa. Isso em alemão você vai falar antes vai ser vor e depois vai ser nach. Então, antes vor, depois nach. Por exemplo, você vai falar assim, 15 depois, aí você vai falar Viertel nach. E também se você for falar 15 antes, então vai ser Viertel vor. Aí você põe o resto do negócio para a pessoa saber mais ou menos do horário que você está falando. Bom, e a última palavra então vai ser o meia, que vai ser lá 5h30, 6h30, 7h30, que vai ser a palavra halb. Halb ao pé da letra significa metade, ou seja, metade de 1 hora, 30 minutos. Só que aí é que entra a jogada da língua alemã. Você achou que seria fácil, assim, igualzinho ao português, que você só traduz ali e pronto, está feito? Nada disso. Porque se não fosse assim, não seria alemão. Não seria esta língua maravilhosa que todos nós amamos, por isso que estamos aqui. Em português você fala, por exemplo, você vai falar assim, 5h30, ou seja, são 5 horas, você tem aqui 5 horas mais
30 minutos, ou seja, 5:30. Em alemão você não fala o horário mais meia. Em alemão você vai falar, por exemplo, 5:30 em alemão você vai falar próximo horário menos meia hora e não o horário anterior mais meia hora. Por exemplo, 5:30 em português, que nem eu falei para vocês, são 5 horas mais meia. Em alemão você vai falar 6 horas menos meia hora. Ou seja, vai dar 5:30 do mesmo jeito, só que eles contam de cima para baixo e a gente conta de baixo para cima. Então, por exemplo, 5:30 em alemão vai ser halb sechs. Sechs é 6 e halb é meia. Só que não vai significar que são 6 mais meia, que nem eu falei para vocês no português. Vai significar que são 6 menos meia. Então, no caso, se você falar halb fünf em alemão, igual você falaria em português 5:30, não vai ser 5:30, vai ser 4:30. Entendeu? Ó a jogada da língua alemã para você que adora essa língua. Essa língua maravilhosa. Maravilha! Agora vamos pegar um outro exemplo, sei lá, 2:30. Aí você vai lembrar que 2:30 em alemão vai ser 3 horas menos meia hora, ou seja, vai ser halb drei e não halb zwei, porque halb zwei vai ser 1:30. Entendeu? Ó. Bom, na verdade, o alemão não é difícil, você só tem que entender qual foi a lógica usada naquele negócio. Aí se você entende a lógica, você vai em frente, você segue em frente para sua vida, você vai feliz. Agora, um outro modo também muito usado pelos alemães é de você usar 10 minutos ou 20 minutos antes ou depois de alguma coisa. Então, por exemplo, você vai falar assim, 2:20. Aí você vai lembrar que 2:20 são 10 minutos antes de 2:30. Então, em alemão você falaria 10 vor halb drei. Então, vocês já aprenderam tudo, ó. 10, que é o 10, vor, antes, halb drei, 2:30. Ou, por exemplo, você vai falar assim, 2:40, então são 10 minutos depois da halb drei. Então você vai falar 10 nach halb drei. Mas aí também chega o que eu falei para vocês dos 20 minutos, porque 10 minutos depois da hora e meia, sei lá, depois de 2:30, vão ser 20 minutos antes da próxima hora. Ou seja, 2:40 é tanto 10 minutos depois de 2:30 quanto 20 minutos antes de 3 horas. Então você também pode falar 20 vor drei. Entenderam, gente? Ó, se não entendeu, eu também não entendi assim muito rápido no início, mas aí se você for ali repetindo, aí você repete, você pode colocar aí no YouTube tudo de novo, assiste o vídeo tudo de novo. Aí o interessante é você pegar e desenhar no reloginho, aí você vai saber direitinho onde que fica cada coisa. Quando você já tiver a visualização, que aí vai fazer com que vocês entendam direitinho como é que funciona essa lógica de você falar os horários em alemão. E por último, mas não menos importante, que é quando você fala meia-noite ou meio-dia. Meia-noite seria Mitternacht e meio-dia é Mittag. Isso tudo na parte informal, porque na parte formal vai ser tudo escritinho bonitinho com os números como você vê no relógio. Bom, gente, então esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever neste canal maravilhoso e também de dar um joinha para esse vídeo. Também não esqueçam de olhar os outros vídeos, se vocês ainda não viram as outras aulas de alemão. E também, se você se interessa por música, também tem as aulas de música se vocês quiserem assistir. Não se esqueçam também de curtir a página no Facebook e de me seguir no Instagram. Um beijo e até a próxima, gente!